Olá, meus amigos, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É sempre uma alegria nos encontrarmos mais uma vez para a participação do nosso Recanto de Paz. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal no YouTube. Boa noite, dona Luzina. Beijo para a senhora, que é sempre a primeira a chegar, e aos demais irmãos, amigos que nos acompanham sempre. Agradecemos muito a participação, a presença e o carinho de vocês com a nossa querida SEAC. Então, meus irmãos, vamos dando continuidade ao nosso estudo do livro Pão Nosso. Já estamos na lição 30. Olha que maravilha! Rapidinho vai passando, né? Já estamos no segundo livro da coleção Fonte Viva e agora no livro Pão Nosso, capítulo 30, com o título Convenções, né? O Éder já está compartilhando para que possamos acompanhar. Então, vamos dando início à nossa leitura. Convenções. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Está em Marcos, capítulo 2, versículo 27. O sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual, quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o Pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um, tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mistério. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer-lhe os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores das atividades terrestres? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeita-as na feição justa e construtiva. Contudo, não as convertas em cárcere. Então, mais uma maravilhosa lição, né, que Emmanuel nos traz, né,
falando aí sobre as convenções, né, dos tratados, né, que os homens fazem, né? Mas ele vai colocando aqui para nós, né, que o próprio planeta ele foi edificado por causa do homem. E essa passagem evangélica aqui, né, em Marcos, ele vai nos dizendo assim: e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, essa passagem muito interessante nos convida aí à reflexão, né? Então, eu vou pedir aí o nosso irmão Éder, né, que possa abrir aí o microfone, né, para que possamos começar aí a nossa conversa. Está aberto aí, Éder, o microfone para... Olá, Josefa. Olá, dona Luzinar, mamãe, um beijo. Todos os amigos que estão acompanhando a gente aqui no YouTube, né? Que Jesus nos abençoe. Para que a gente possa entender essa passagem, né, convenções, a gente tem que voltar lá na Bíblia, né, exatamente para a gente poder entender esse versículo todo, que é muito importante que a gente entenda os versículos anteriores a esse, né, e para poder chegar até o final dessa passagem, senão fica muito solto, fica muito vago, né? O contexto histórico. Então a gente vai ver em Marcos, no capítulo 2, só que no versículo 23, esse é o 27. Então lá no 23 está escrito assim: ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Tá? Esse é o contexto. Tá? Então, Jesus estava com seus discípulos e atravessou plantações, aqui eles chamam de searas, plantações. E como eles estavam com fome, os discípulos foram colhendo essas espigas de milho. Tá? E o evangelista Marcos continua: advertiram-no os fariseus, vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados, já no item 24. Né? Porque os fariseus eles tinham um ordenamento muito rígido em relação ao sábado. Então havia uma convenção que o sábado foi feito para o descanso, para a contemplação. Então havia 39 atividades que os fariseus eram proibidos de realizar. Então, como eram judeus, eles implantaram isso para toda a sociedade. Então, sábado, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Então, eles começaram a questionar Jesus, porque não era lícito que os discípulos trabalhassem no sábado. E aí ele continua, no 25 e 26, que aí a gente chega no 27. Mas ele, Jesus, lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Entenderam, minhas irmãs e meus irmãos? Para a gente poder estabelecer um contexto histórico, né? Contextualizar essa frase que o Emmanuel, evidentemente, tirou somente o versículo 27 e fez toda a sua análise. Mas para que a gente possa entender, a gente precisou voltar lá no 23, 4 versículos anteriores. Então é o seguinte: na cabeça dos fariseus, que Jesus tanto combatia, os apóstolos de Jesus, os discípulos, ao colher as espigas para se alimentar, eles estavam realizando um trabalho. Mas eles não estavam fazendo uma colheita para a venda, para o estoque, eles estavam colhendo para se alimentar. Então, Jesus critica essa proposição, dizendo que o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Isto é, Jesus quer dizer exatamente que o descanso, né, a gente precisa ter um descanso para servir às nossas necessidades.
e não o contrário, de escravizar o homem a uma convenção, né, imposta pelos próprios homens por uma questão religiosa de que o sábado você não pode fazer nada. Então, por exemplo, eu trabalhei no vestibular e pessoas que de uma determinada religião, eles não é o chamado de sabatistas, né? Eles chegavam 1 hora da tarde no horário da aplicação da prova, chegavam até antes e só iam poder fazer a prova às 7 horas da noite. Olha que loucura isso, por uma convenção religiosa. Por quê? Porque eles só podiam fazer qualquer atividade após o pôr do sol. Então, eles ficavam junto com os outros alunos. Olha o desgaste que esses alunos tinham, né? Esses candidatos a uma vaga na universidade tinham, os sabatistas. E ficavam ali literalmente à toa, esperando o pôr do sol para começar. Só às 6 horas da tarde eles começavam, né, a realizar a prova. Então, e por quê? Por causa de uma convenção, né? Então, não é o homem que fica submetido ao sábado, é o sábado que tem que se submeter o homem na questão do descanso. Então, a gente voltando agora ao texto de Emmanuel, né? Eu espero que todos tenham entendido essa questão evangélica, né? O Emmanuel ele faz uma crítica aqui, exatamente às convenções. Então, ele diz que, às vezes, né, e aí ele leva para o lado governamental, o lado político, às vezes, grandes obras que beneficiariam a coletividade, elas ficam emperradas por causa de um carimbo, de um selo. Então, prejudica toda uma sociedade por conta de uma convenção. Sabe? Então, nós já tivemos casos aqui no Brasil mesmo, da obra, né, tá andando de uma hidrelétrica, se não me falha a memória, e eles descobriram um sapo, uma espécie de sapo que naquela região ali, e embargaram a obra. Então parou-se a obra toda. Quer dizer, a empresa teve que mudar o curso porque tinha um sapo ali que era uma espécie nova, uma espécie em extinção. Mas ficaram ali meses numa guerra por causa de um carimbo, por causa de uma autorização. Então, esse tipo de convenção, o Emmanuel fala, não são totalmente imprestáveis. Observam, elas são imprestáveis, mas não são totalmente. Então, muitas vezes, né, várias situações de realizações na própria casa espírita, às vezes fica naquela hierarquização, não precisa da autorização de fulano, de Beltrano, e a oportunidade vai embora. A oportunidade de fazer o bem passa. Não, olha, hoje já aconteceu isso, né? Em casa espírita, que eu e Josefa frequentávamos, né? A pessoa chegou passando fome, não, o dia de pegar a cesta básica era na segunda-feira, e a pessoa chegou lá numa quinta-feira, passando fome, passando necessidade, não, a cesta básica só pode ser entregue na segunda. Peraí, gente. E a pessoa iria sobreviver até segunda-feira? Por uma convenção, quer dizer, não pode se abrir uma exceção para poder ajudar alguém que esteja necessitando de pão? Por isso que Jesus disse: se Davi invadiu o templo e comeu os pães que eram para a consagração, ou seja, estavam ali como oferenda, ele comeu porque ele estava passando fome, ele e aqueles amigos que estavam com ele. E se Jesus também, num sábado, atravessou uma plantação e todo mundo colheu os milhos para poderem se alimentar, ou seja, eles quebraram essa convenção, né? Por que às vezes nós somos tão rígidos nas atividades da casa espírita, nas nossas próprias atividades, né? Por que a gente não maneira um pouco, né? Usando até um termo coloquial, né? Vamos maneirar um pouco mais, sermos mais solícitos, né? Não sermos tão rígidos, porque muitas vezes as oportunidades passam. E aí, como nós estamos tão presos ao sábado, né? A gente acaba se tornando escravo dessa convenção. O homem
foi feito por causa do sábado. Não, pelo contrário, foi o sábado foi feito por causa do homem. É inverter essa lógica da convenção. E ele diz aqui também, o nosso querido Emmanuel, né? O planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, e se me recordo bem, na terça-feira a gente já havia comentado a questão, né, do planeta Terra, né, lá no capítulo 29, né, da importância e que realmente o planeta Terra ele tem características únicas no sistema solar. Então, Deus preparou exatamente o melhor mundo que poderia ser destinado à categoria de espíritos que nós somos, né, nesse planeta de provas e expiações. Por que deixarmos de satisfazer os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre? Então, há pessoas que elas vivem, né, naquele ciclo, né? A pessoa sai de casa, vai trabalhar, volta para casa, come, dorme, vai, no outro dia a mesma coisa, o mesmo ciclo, e não aproveita essas oportunidades de fugir dessa convenção, fugir desse estado de automatismo, dessa força do hábito. Então, tem muita gente que cria uma convenção tão grande com as próprias reuniões da casa espírita, que ela faz aquilo automaticamente. Ela está ali na reunião, não está prestando atenção em nada. Se você pergunta, não fala, não sabe explicar. Tem gente que dorme, né? A pessoa está ali na casa espírita dormindo, a gente vê isso até em reunião virtual. A pessoa entra no automatismo, não participa, não quer fazer nada, ainda dorme. Na casa espírita, a mesma coisa, a gente até brinca, chama do papa-passe. A pessoa que está ali, esperando o momento da convenção de tomar a água frutificada e tomar o seu passe. Sendo que nós já somos sabedores, pelos estudos das obras de André Luiz, de que o maior tratamento que nós recebemos é no salão de palestras da Casa Espírita, aonde se encontram os equipamentos de tratamentos mais especializados. E as pessoas se enganam que é na Câmara de Passe, o tratamento começa antes, lá fora. E às vezes a gente está lá fora não prestando atenção em nada. Estamos ali no nosso automatismo, nessa convenção, né? Não, eu tenho que ir a casa espírita, para mim, se não tiver água fluidificada e passe, eu não vou frequentar. Tem uns que dizem assim, se não tiver psicografia, eu também não vou frequentar. Se não tiver reunião mediúnica, eu também não vou frequentar. Esquecendo que são apenas convenções. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. E o Emmanuel finaliza dizendo, as convenções definem, catalogam, especificam, e enumeram como regras, né? Mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem, respeitas na feição justa e construtiva. Contudo, não as convertas em cárcere. Então, tem muita gente, a gente entra nesse mundo, né, da internet, workaholic, né? A pessoa que é viciada no trabalho, ela não consegue se desconectar. Então, ela tem o horário de trabalho dela, ela avança esse horário, ela dorme pensando no trabalho, nas horas vagas dela, ela está pensando no trabalho, ela não consegue se desconectar dessa convenção. Que é importante o trabalho? Porque nos dá o sustento, a troca do nosso esforço físico, intelectual, é o recebimento do vil material que serve de troca para os alimentos e assim por diante. Mas tem pessoas que elas exageram até na convenção do trabalho. Sabe? Então, a gente não deve ser escravo disso. E daí a importância, né, do Emmanuel resgatar essa passagem bíblica de Jesus. O sábado foi feito por causa do homem, isto é, as convenções são feitas para dar regramento. E no caso específico do sábado, naquele contexto bíblico, para o descanso. Porque para os judeus, né, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, sendo que o primeiro dia da semana para eles é no domingo. Por isso que vem domingo, segunda, ou seja, o segundo dia. Terça, o terceiro dia.
quarto dia, quinto dia, sexto dia. E no sétimo dia, que é sábado, Deus descansou. Então, seria o descanso. E a gente vê que isso não acontece, pelo contrário, sábado é considerado dia útil. Né? As empresas, o pessoal trabalha sábado e descansa no domingo. Tá bom? Então, é uma convenção, tá, Josefa? Era isso que eu tinha para contribuir, né, no estudo da noite de hoje. Perfeito, Éder. Emmanuel, né, ele coloca aqui para nós, né, que tem o lado útil, como você colocou, né, das convenções, né, porque o ser humano precisa, né, precisamos ali de condução, né, de regras, e elas são importantes, mas não podemos realmente, às vezes, prejudicar, né, às vezes, o crescimento, como ele diz aqui, né, as possibilidades de elevação espiritual, né? Porque por conta das convenções, né? Ou por conta do dia, né? Esse dia é o dia do descanso, então não posso participar de nada. É o entendimento equivocado, né? Então, essa questão do estudo, né? Quando Emmanuel traz para nós essas passagens, trechos das passagens evangélicas, são interessantes, como você bem colocou, a gente entender o contexto, né? Porque senão fica muito solto. Né? Então, a gente começar a falar de um trecho e jogar à frente sem entender realmente o contexto histórico da época. Então, você trouxe para nós esse entendimento muito importante. Então, precisamos aproveitar, sim, respeitar as convenções, mas não convertê-las em cárcere, né? Sermos ali prisioneiras, né, dessas convenções. Precisamos aproveitar essas possibilidades para que possamos nos elevarmos espiritualmente falando, né? Então, é muito interessante essa colocação de Emmanuel, né? Sempre nos convidando a essa elevação espiritual, né? Então, o Pai sempre nos permite aproveitar, né, essa oportunidade, né? Então, que possamos também, né, entender, como ele colocou essa frase também, que nos chama muita atenção, né, no texto, que é: o próprio planeta foi edificado por causa do homem. E Emmanuel, ele sempre assim, sequencialmente, uma mensagem tem a ver sempre com a anterior, né, ou às vezes a próxima, né? Então, às vezes ele coloca ali 3 mensagens que elas são quase que integradas ali o contexto, né? Então, quando ele coloca que o próprio planeta foi edificado por causa do homem, na lição passada, né, ele também falou assim, né, dentro do contexto da lição 29, que era a vinha, ele também diz que o planeta não é um barco desgovernado. Então, ele está sempre citando, né, o planeta, a Terra. Né? Então, não é só o nosso mundinho aqui, né? É o planeta de um modo geral. Né? Então, muito interessante, foi muito bem explicado, né, para a nossa reflexão. Então, a gente vai dando prosseguimento, vamos seguindo para a nossa oração, né? São muitos ensinamentos que Emmanuel nos traz, nos convida sempre a essa reflexão. Cada lição, né, é importante para cada um de nós e para o nosso dia a dia, né? Então, meus irmãos, vamos orar. Mestre querido, Mestre divino, médico de nossas almas, agradecidos estamos, Senhor, por tanto cuidado, por tanto carinho,
apoio que recebemos da esfera espiritual, dos amigos espirituais, dos nossos anjos da guarda, dos benfeitores espirituais e tantos outros amigos que nos auxiliam nesse momento. Agradecemos por essas bênçãos de cuidado, de amor a cada um de nós. Que possamos, Mestre, aproveitarmos sempre as oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Que possamos, Senhor, não permitir que nada, Senhor, venha prejudicar a nossa evolução, seja moral, espiritual, mas sabedores que somos, cada um de nós tem a sua própria responsabilidade, o seu próprio trabalho a efetuar. Que nesse momento, Jesus, o Senhor possa nos dar forças, coragem, ânimo para enfrentarmos os nossos desafios, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Também, Mestre, aquela dificuldade mais íntima que cada um de nós traz dentro do nosso próprio ser. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a trabalhar esse sentimento, essas dificuldades, essas sombras, Senhor, que ainda trazemos junto de nós. Mais uma vez, te agradecemos por tudo, Senhor, pela oportunidade bendita da reencarnação, por esta vida, Senhor, na qual temos a oportunidade, no trabalho do bem, de servir ao próximo e de reparação das nossas faltas, Senhor. Continue nos ajudando, Senhor, para que não venhamos a esmorecermos. Muito obrigada, Jesus. Que cada lar aqui representado receba a tua luz, teu amor, o teu amparo, tudo aquilo que cada um de nós esteja necessitando nesse instante. Que os benfeitores espirituais possam e tenham condições de se aproximar de cada um de nós, nos trazendo a compreensão, a serenidade e a luz do entendimento de que não estamos aqui por acaso. Precisamos procurar cada instante trabalhar para que possamos vencer tudo aquilo, Senhor, que prometemos em outras esferas, darmos conta aqui na Terra, nesse planeta que é a nossa casa, que nos acolhe, esse planeta que nesse momento precisa muito de Ti, Senhor. Olhai por cada um de nós, mas em especial por aqueles que ainda não Te conhecem, Jesus, por aqueles que nesse instante precisam demais dos Teus ensinamentos, do Teu amor, da Tua serenidade. Que Deus, nosso Pai, possa envolver toda a nossa terra com eflúvios de paz, de saúde, para que
logo, logo. Mas sabedores que somos, depende muito das atitudes dos homens, de cada um de nós. Mas que possamos passar desse momento tão difícil e crítico dessa pandemia, que com certeza nos traz muitos ensinamentos, Senhor, mas também muitas dores. Por isso, rogamos a Ti, Mestre, que envolva todos os irmãos que estão em luto por seus familiares, que estão partindo, que partiram, Senhor. Que eles recebam a Tua doce paz, o Teu amor, Senhor. E assim, Mestre querido, Mestre divino, abençoe cada um de nós, os nossos lares, abençoe a nossa querida SEAC, assim como todos os seus trabalhadores, frequentadores, irmãos que nos acompanham aqui, Senhor, através desse canal tão importante, Senhor, que nos une em pensamentos e sentimentos. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, muita paz. Que Jesus continue nos abençoando, nos dando forças, coragem. Possamos ter uma noite tranquila, de repouso, né, do nosso corpo físico e espiritual também. Fiquem com Deus e até breve. Um beijo no coração de todos. Muita paz. Obrigada pela companhia de sempre.